Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 8, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade com o nosso assunto sobre ligações químicas. Hoje nós veremos aquelas outras duas ligações químicas que eu tinha comentado com vocês. A ligação covalente e a ligação metálica. Como que elas ocorrem e do que elas diferenciam da ligação iônica, que a gente viu na nossa aula passada. Os objetivos da nossa aula de hoje: identificar a importância da ligação covalente na formação de moléculas. As moléculas são formadas a partir de ligações covalentes. Compostos iônicos são formados através de ligações iônicas. E realizar a ligação covalente de moléculas simples, a gente vai ver alguns exemplos e na prática vocês vão fazer isso também nas atividades e vamos compreender a relação da ligação metálica com as características de condução dos metais. Então, os metais eles têm uma característica de conduzir eletricidade com facilidade, certo? Nós temos um fio de cobre dentro da nossa fiação elétrica, das casas, enfim, da escola, onde quer que nós estejamos, os fios, os cabos, eles têm uma fiação de cobre. Cobre é um metal que, para se formar, realiza ligações metálicas. E qual a relação dessa ligação metálica com a condução elétrica, a condutividade elétrica desses materiais, desses metais? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Antes de começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, conceitos, o que é a ligação covalente, o que é a ligação metálica, quais as suas particularidades. Isso é muito importante, tanto para os exercícios, quanto uma revisão, quanto para a realização da avaliação no final do bimestre, tá certo? Trimestre. Vamos começar então. Revisão, ligações químicas. Para quem esqueceu, perdeu a aula passada, enfim. A união entre átomos é chamada de ligação química e pode ser classificada em iônica, covalente e metálica, os três tipos. A iônica está na aula passada, que eu recomendo que você assista, se você perdeu, porque a gente falou também sobre a teoria do quiteto, é importante para as outras ligações. Para que uma ligação química ocorra, é necessário que os átomos se aproximem. Dependendo das características dos átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons ou ainda compartilhar essas partículas. Compartilhar essas partículas é o que a gente vai comentar hoje. Os elétrons presentes na camada de valência são os responsáveis pela formação das ligações químicas. Uma ligação química vai ocorrer, então, dependendo dos elétrons que estão presentes na camada de valência dos átomos. Na última camada que tem elétrons, esses átomos. Ligação covalente. A ligação covalente é a união entre átomos que resulta do compartilhamento de pares de elétrons na camada de valência, formando estruturas eletricamente neutras, e as a união entre elas ocorre geralmente entre não metais. Então é o compartilhamento de pares de elétrons. São dois elétrons que vão estar compartilhados para dois átomos diferentes. O conjunto de átomos que se unem por ligações covalentes é chamado de molécula. Então, o compartilhamento de elétrons entre dois átomos vai resultar em uma molécula. Lembrando, a doação e o recebimento de elétrons nas ligações iônicas resultava num composto iônico. É diferente de uma molécula. Muitas vezes o átomo que tende a perder elétrons não tem elétrons suficientes para que o outro adquira estabilidade química. Nesses casos, ou um ou mais elétrons passam a pertencer aos dois átomos. Quando não pode ocorrer a doação dos elétrons para obter a estabilidade química, os átomos eles vão recorrer à ligação covalente, à doação, ao compartilhamento desses elétrons. E esses compartilhamentos de elétrons formam as ligações covalentes, formam as moléculas. Aqui nós temos dois exemplos de ligações covalentes. A primeira ligação covalente nós temos entre
os átomos de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, nós temos um átomo de hidrogênio com um elétron na camada de valência. E ele vai se ligar com outro hidrogênio, que também tem um elétron na camada de valência. O que poderia acontecer aqui? Se fosse ligação iônica, esse elétron iria ser doado para o hidrogênio. Esse hidrogênio ia ficar estável com 2 elétrons, que os átomos se estabilizam, a única exceção é o hélio, que se estabiliza com 2, e o hidrogênio, que iria se estabilizar com 2 também, o restante todos com 8, mas esse hidrogênio aqui iria ficar sem nenhum e não tem camadas de valência anterior, não tem outras camadas eletrônicas. Então isso não pode acontecer. Ele precisaria ter outras camadas de elétrons para ele se estabilizar. Mas como ele não tem, essa ligação iônica aqui não pode acontecer. O que a natureza, o que os átomos vão fazer então nessa situação? Eles vão compartilhar os pares de elétrons. Eles vão se aproximar bastante até um ponto que os elétrons, esse elétron pertence tanto a esse átomo quanto a esse átomo, e esse elétron pertence tanto a esse átomo quanto a esse átomo. Eles vão estar ligados através de uma ligação covalente. Eles vão se unir através dessa ligação covalente. O mesmo ocorre com a molécula da água. Molécula da água nós temos aqui o oxigênio. Oxigênio, se vocês olharem na tabela periódica de vocês, vocês vão ver que ele faz parte da família número 16. Lembram do nosso atalho para descobrir qual a quantidade de elétrons na camada de valência? Está na camada 16, tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele precisa de 8 para se estabilizar. Ele está se ligando aos hidrogênios. Os hidrogênios não podem doar elétron para ele, porque eles iriam ficar sem. E eles precisam ter 2 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Eles precisam de 2. Cada um deles. O oxigênio precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Eles vão compartilhar esses elétrons. O hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio, então esse elétron vai pertencer tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio, e o outro átomo de hidrogênio vai fazer a mesma coisa, vai compartilhar um elétron com o oxigênio. Aí nós contamos assim, o átomo de oxigênio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Porque ele tem esses 2 elétrons compartilhados a mais. E os hidrogênios vão ter 1, 2 elétrons e 1 e 2 elétrons. Então, aqui nós temos equilibrado, nós temos a ligação covalente equilibrada. Esse vai ser uma ligação estável, vai ser uma molécula estável. Ligações covalentes geram moléculas, então aqui nós temos uma molécula de água estável. Ligações covalentes. Nós temos algumas formas de representar uma ligação covalente. A ligação covalente pode ser representada de 3 formas distintas. A primeira fórmula é a fórmula molecular. Eu posso representar, futuramente vocês também vão desenvolver essa capacidade de associação, de que H2 eu vou ter uma ligação covalente entre 2 hidrogênios. Como que vai ser essa ligação covalente? Posso representar ela na fórmula eletrônica, que é o que eu tinha até então. Que vai ser o hidrogênio com um elétron compartilhando um outro elétron com outro hidrogênio. É a nossa fórmula eletrônica, certo? Compartilhou um elétron. Ou eu posso ainda representar na fórmula estrutural, onde eu tenho um hidrogênio, um traço único e outro hidrogênio. Esse traço único representa uma ligação simples, que nós chamamos. Essa ligação simples é isso daqui. É só uma forma mais
bonitinha de representar essa ligação, mais rápida de representar essa ligação aqui. E é a que a gente vai utilizar mais, que vocês vão utilizar mais no ensino médio também. Então, nós temos essas três formas de representar uma ligação covalente. Observem o oxigênio aqui. O oxigênio é O2 na fórmula molecular. O oxigênio que nós respiramos, que tem na atmosfera aqui misturado com os outros gases, é O2. Esse O2, ele pode ser representado através da sua fórmula eletrônica. O primeiro oxigênio tem 6 elétrons, o segundo oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai fazer uma dupla ligação. Dois pares de elétrons vão ser compartilhados entre eles. Vamos representar. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. A ligação covalente vai acontecer aqui, ó. Esses dois elétrons vão pertencer para os dois átomos de oxigênio e esses dois elétrons vão pertencer para os dois átomos de oxigênio. Aí eu vou passar a contar assim: esse primeiro átomo de oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons agora. Está estável. Esse segundo átomo de oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, está estável também. Posso representar ele daquela fórmula estrutural, onde eu vou ter oxigênio, uma dupla ligação, que é a mesma coisa que isso aqui que eu tenho representado, e outro oxigênio. Quer dizer que tem dois pares de elétrons sendo compartilhados aqui entre esses dois oxigênios. O nitrogênio funciona da mesma forma. Nosso terceiro exemplo ali. Só que eu vou ter 3 ligações entre os átomos. Quer dizer que aqui é uma ligação tripla. Eu vou ter 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre eles. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. 5 elétrons mais 3 que ele está compartilhando com o nitrogênio, fecha os 8. Então, ele vai ficar estável nessa forma. E ali as outras moléculas representadas vão funcionar dessa mesma forma. Não muda nada. Certo? A fórmula eletrônica. Nessa fórmula aparecem também os elétrons da camada de valência e cada átomo é formado por pares de elétrons, certo? Representação eletrônica que a gente comentou ali. Fórmula estrutural plana mostra as ligações dos elementos, sendo que cada par compartilhado corresponde a um traço. Se for apenas um traço, chamamos de ligação simples. Se forem 2 traços, é uma ligação dupla. E se forem 3 traços, vai ser uma ligação tripla. Beleza? E agora vamos para alguns exemplos dessas ligações covalentes. A primeira nós já representamos anteriormente ali. Então nós temos o oxigênio sendo representado na sua fórmula estrutural plana e na sua fórmula eletrônica, com os 2 risquinhos, com uma ligação dupla e através do compartilhamento dos elétrons ali da camada de valência dessa representação. Aí nós temos a outra representação que vai ser do cloro com o carbono. Vão ser 4 átomos de cloro fazendo uma ligação com um único átomo de carbono. O carbono nesse caso não. O carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E ele vai se ligar a 4 cloros que tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele precisa de 4 ligações simples, compartilhar 4 elétrons com outros átomos para estar estável. E ele encontrou 4
cloros para realizar esse compartilhamento. Quer dizer que cada tracinho desses é um elétron que está sendo compartilhado. Dá para entender isso? Bem tranquilo, certo? E aí nós temos água oxigenada também, peróxido de hidrogênio. A água oxigenada ela vai compartilhar uma ligação simples com todos os elementos ali. O hidrogênio vai estar fazendo uma ligação simples com o primeiro oxigênio, compartilhando um par de elétrons. O oxigênio vai estar fazendo uma ligação simples com o segundo oxigênio, vai compartilhar um par de elétrons. E o hidrogênio lá no final também vai compartilhar um par de elétrons com o segundo oxigênio apenas. Todos eles, os hidrogênios ficam com 2 elétrons, os oxigênios ficam com 8 elétrons, ficam estáveis. E também temos o hidrogênio com o flúor realizando uma ligação simples entre eles. Ligações metálicas. A ligação metálica não segue a teoria do octeto. Ou seja, não precisa ter 8 elétrons na camada de valência para elas ficarem estáveis, para os átomos que compõem, que fazem a ligação metálica ficarem estáveis. Os metais não formam nenhum composto. Eles são substâncias simples, que elas vão se agrupar, vão ficar juntas essas substâncias. Quando você tem um mesmo elemento químico que está unido, ele forma uma substância simples e fica agrupado, que é o caso dos metais. O ouro, você vai ter só ouro ali unido entre eles e ele vai formar uma pepita de ouro. É o ouro puro, somente ouro. Como os elétrons da camada de valência são atraídos fracamente pelo núcleo, eles podem deslocar-se entre os átomos formando uma nuvem de elétrons, característica que faz dos metais bons condutores de eletricidade. Essa nuvem de elétrons. Nós temos aqui uma representação. Todas essas bolinhas amarelas com um maisinho são metais que perderam elétrons, ou seja, eles passaram a ser íons positivos. Eles perderam esses elétrons, mas os elétrons estão circulando ao redor de todos esses metais, fazendo com que eles fiquem atraídos. É como se fosse uma nuvem de elétrons que ficasse circulando ao redor desses metais. E são esses elétrons que estão circulando ao redor que podem ser direcionados, que podem ser conduzidos numa corrente elétrica. Então, quando você polariza, você coloca um polo positivo e um polo negativo numa bateria, por exemplo, e liga um circuito elétrico, você vai estar direcionando esses elétrons que estão loucos nessa nuvem de elétrons. E eles vão seguir um único caminho através desses metais. Passando por esses metais, os metais estão unidos ali, eles estão estáveis. Os elétrons que estão orbitando ao redor desses metais vão ser conduzidos. E é isso que garante a condutibilidade dos metais, eles serem bons condutores de energia elétrica. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula, então. Não temos uma ligação assim, bonitinha, esse doa elétron, esse recebe elétron para os metais. A ligação metálica ocorre graças a essa nuvem de elétrons. Então, os metais vão se unir com metais apenas. Dificilmente eles vão realizar um outro tipo de ligação, ou iônica ou covalente, mas é graças a essa nuvem de elétrons que eles vão se agregar, que eles vão estar unidos. Se ficou alguma dúvida, pessoal, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, responde os exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.